Qual é a diferença entre samaritanos, judeus e galileus? Esses três grupos aparecem o tempo todo nos evangelhos. Mas você sabe mesmo o que cada um representa? Se não souber essa diferença, você pode acabar interpretando muita coisa errada nos relatos sobre Jesus. Mas calma, depois dessa explicação, tudo vai ficar claro, e você nunca mais vai ler o Novo Testamento da mesma forma. Vamos por partes como sempre fazemos. Primeiro, os judeus. O termo judeu vem de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Com o tempo, esse nome passou a representar todos aqueles que viviam na região do antigo reino de Judá e seguiam a fé judaica, especialmente depois que as outras tribos do norte foram dispersas. Na época de Jesus, os judeus eram os que moravam em Jerusalém e na Judéia, e consideravam-se os verdadeiros guardiões da religião. Eles valorizavam profundamente o templo de Jerusalém, os livros da lei, os profetas e as tradições orais. A elite religiosa, como os fariseus e saduceus, vinha em grande parte desse grupo. Para eles, o templo era o centro da vida espiritual. Era lá que os sacrifícios aconteciam, as festas eram celebradas e o povo se conectava com Deus. Jesus, apesar de ser judeu, confrontava os religiosos dessa região, justamente porque muitos deles transformaram a fé em um sistema de controle. Segundo, os samaritanos. A história dos samaritanos começa muitos séculos antes de Cristo. Eles eram descendentes dos israelitas que ficaram no Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Quando o Império Assírio invadiu o norte, em 722 a.C., parte do povo foi levada para o exílio, e os que ficaram se misturaram com povos estrangeiros trazidos pelos assírios. O resultado foi uma mistura de culturas, religiões e práticas. Os samaritanos continuaram adorando o Deus de Israel, mas com diferenças importantes. Eles rejeitavam o templo de Jerusalém e criaram o seu próprio santuário no Monte Gerizim. Aceitavam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Rejeitavam os profetas e os escritos posteriores. Por isso, os judeus passaram a vê-los como misturados, impuros e traidores da fé. A rivalidade se intensificou tanto que no tempo de Jesus um judeu preferia dar a volta por outra estrada do que atravessar Samaria. Agora você entende por que a mulher samaritana se espanta quando Jesus fala com ela no poço. Como você, sendo judeu, fala comigo, uma mulher samaritana? João 4:9. Era algo impensável, mas Jesus quebrou essa barreira e mostrou que o reino de Deus era maior que qualquer divisão humana. Terceiro, os galileus não é um outro povo, nem uma religião. Galileia é uma região que ficava ao norte de Israel. Lá viviam judeus também, mas judeus do interior. Eles estavam mais distantes de Jerusalém, do templo e dos grandes mestres da lei. Por causa da localização, os galileus tinham mais contato com povos estrangeiros e eram vistos pelos judeus da capital como menos puros, menos instruídos, até mesmo inferiores. É por isso que, quando ouvem dizer que o Messias veio de Nazaré, um vilarejo da Galileia, Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1:46. Era preconceito, mas foi justamente na Galileia que Jesus cresceu, começou a pregar, fez milagres e escolheu seus discípulos. A maioria dos apóstolos era da Galileia, ou seja, Jesus escolheu começar pelo lugar que a elite religiosa desprezava. E qual é a grande diferença entre os três? Os judeus eram os religiosos da capital, ligados ao templo, à tradição e à lei. Os samaritanos eram meio israelitas, meio estrangeiros, rejeitados pelos judeus por suas diferenças religiosas. Os galileus eram judeus também, mas do interior considerados simples, comuns, ignorados pelos grandes mestres. Jesus falou com todos eles, curou os samaritanos, escolheu galileus, confrontou os judeus religiosos, porque ele não veio para seguir o sistema, ele veio para derrubar os muros que separavam as pessoas. Agora me responde nos comentários. Você se consideraria mais como um judeu, um samaritano ou um galileu nessa história? Se essa explicação te ajudou a entender melhor a Bíblia, compartilhe com alguém que também precisa conhecer esses detalhes. E não esquece de curtir, seguir e ativar as notificações, porque aqui a Bíblia é explicada de um jeito que todo mundo entende. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.